Durante décadas, um dos maiores escândalos da história moderna ficou escondido à vista de todos. Um homem com acesso aos mais poderosos do mundo, presidentes, bilionários, membros da realeza e até artistas famosos. E, ao mesmo tempo, envolvido em uma rede de crimes que te chamariam de teórico da conspiração caso você falasse sobre isso no passado. O nome dele era Jeffrey Epstein. O que a maioria das pessoas conhece é apenas a superfície, acusações de tráfico sexual, uma prisão controversa e uma morte cercada de suspeitas. Mas conforme a gente desce nesse iceberg, surgem conexões obscuras, ilhas privadas, listas que não existem, acordos judiciais inexplicáveis e perguntas que nunca foram respondidas. Até que ponto Epstein agia sozinho? Quem ou quais as pessoas que o protegiam? E o mais importante, o que ainda está escondido? Talvez até ele próprio esteja por aí escondido. Então se prepare, pois hoje iremos explorar o iceberg de Jeffrey Epstein. Antes de se tornar um dos nomes mais ínfames da história, Jeffrey Epstein era, oficialmente, apenas mais um bilionário misterioso do mercado financeiro. Ele nasceu em 1953 no Brooklyn. Epstein não veio de uma família rica e nem poderosa. Ele teve uma formação acadêmica instável. Chegou a lecionar matemática e física para jovens de elite, e foi justamente nesse ambiente que começou a construir seus primeiros contatos importantes. Ainda jovem, já demonstrava uma habilidade incomum: se aproximar de pessoas influentes e se tornar indispensável para elas. Nos anos seguintes, Epstein entrou num mundo financeiro de alto nível. Seu nome passou a circular entre bancos, investidores e magnatas. Apesar de ninguém jamais conseguir explicar com clareza de onde vinha exatamente sua fortuna, ele se apresentava como um gestor de grandes patrimônios privados, lidando com fortunas de bilionários que prezavam pelo sigilo. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, Epstein cultivou cuidadosamente a imagem de intelectual excêntrico e filântropo. Frequentava universidades renomadas, financiava pesquisas científicas, mantinha relações com professores, políticos, empresários e membros da realeza. Seu círculo social incluía algumas das pessoas mais poderosas do planeta, o que ajudava a reforçar a ideia de que ele era intocável. Ao mesmo tempo, porém, sua vida pessoal chamava atenção. Mansões em Nova York, Palm Beach, Paris e uma ilha privada no Caribe reforçavam o poderio financeiro que ele tinha. Epstein raramente dava entrevistas, evitava exposição direta e mantinha um estilo de vida discreto para alguém com tanto dinheiro. Para o público geral, Jeffrey Epstein era apenas um financiador, um investidor reservado, um nome que surgia ocasionalmente em eventos de alto nível. Mas, como em um iceberg, a parte mais perigosa não era que podia ser vista. Enquanto Epstein transitava livremente entre a elite global, os primeiros sinais de algo errado já existiam, porém eram simplesmente invisíveis para quem não estava olhando de muito perto. Parte fundamental do poder de Jeffrey Epstein não estava apenas em seu dinheiro ou em suas conexões, mas nos espaços físicos que ele controlava. Ao longo dos anos, Epstein acumulou propriedades em pontos estratégicos do mundo, sempre em locais que ofereciam boa privacidade, prestígio social e acesso fácil às elites. Essas residências não eram apenas símbolos de riqueza, funcionavam como ambientes cuidadosamente planejados para encontros seletos, longe de olhares externos. Em Manhattan, Epstein possuía uma das maiores residências privadas da cidade, um imóvel gigantesco avaliado em dezenas de milhões de dólares, com múltiplos andares, salas privadas, câmeras internas e áreas de acesso restrito. Já na Flórida, ele mantinha uma propriedade em uma área nobre de Palm Beach. Menor que a residência de Nova York, mas igualmente estratégica, essa casa ficava próxima a clubes exclusivos e bairros frequentados pela elite local. Foi ali que começaram a surgir, anos depois, os primeiros relatos dos crimes envolvendo Jeffrey Epstein. Jeffrey também possuía uma residência em Paris, localizada em um dos bairros mais valorizados da cidade. Assim como as outras, era um local de acesso extremamente controlado. Além disso, ele tinha várias outras propriedades usadas como refúgios temporários, incluindo ranchos e casas em regiões mais isoladas dos Estados Unidos, que eram espaços ideais para encontros longe de registros oficiais ou atenção da mídia.
Antes das denúncias, essas casas eram vistas apenas como extravagâncias de um bilionário excêntrico. Porém, depois passaram a ser encaradas como peças centrais de um sistema muito maior, ferramentas usadas para se cometer seu terrível sistema de crimes. Porém, entre todas as propriedades ligadas a Jeffrey Epstein, nenhuma se tornou tão simbólica quanto a ilha privada no Caribe. Adquirida e transformada ao longo dos anos, a ilha representava o ápice do que Epstein buscava: isolamento total, controle sobre tudo e ausência completa de fiscalização externa. Diferente de suas mansões em grandes cidades, ali não havia vizinhos curiosos, imprensa, câmeras de rua ou visitantes indesejados. Quem chegava, só chegava porque era autorizado. A estrutura da ilha ia muito além de uma simples casa de verão. Havia áreas separadas para hóspedes, instalações para funcionários, pistas de acesso controladas e um sistema próprio de logística. Tudo funcionava como um pequeno território privado, onde Epstein decidia quem entrava, quem saía e o que acontecia ali dentro. Relatos posteriores descreviam a ilha como um local frequente de visitas de pessoas influentes, empresários, políticos, investidores e convidados selecionados. A viagem até lá era, por si só, um grande filtro. Poucos tinham acesso e menos ainda deixavam rastros públicos dessa presença. Outro ponto que sempre chamou a atenção foi a arquitetura peculiar de algumas construções, levantando especulações sobre seus verdadeiros usos. Estruturas incomuns, áreas sem funções claras e espaços de difícil acesso alimentam as mais diversas teorias. Embora muitas dessas interpretações permaneçam no campo da especulação, o fato é que nada na ilha parecia aleatório. Para Epstein, a ilha funcionava como um espaço fora do mundo comum, um lugar onde as regras sociais e morais eram distantes. Testemunhas indicaram mais tarde que ali era onde o grau de controle psicológico e físico atingia níveis inimagináveis, justamente por causa do isolamento e da dependência total de quem estava presente. Se as propriedades de Jeffrey Epstein eram os palcos, o avião era o elo que conectava tudo. Este que ficou conhecido como Lolita Express, e acho que o nome já indica bastante qual era sua função, foi o jato particular de Epstein, e não era apenas um meio de transporte de luxo. Ele funcionava como uma peça central da engrenagem, permitindo que pessoas circulassem entre cidades, países e propriedades com rapidez, sigilo e praticamente nenhum registro público detalhado. O avião realizava viagens frequentes entre grandes centros como Nova York, Flórida, Europa e o Caribe. Com o tempo, registros de voos começaram a emergir, revelando algo perturbador: a quantidade e o perfil dos passageiros. Figuras influentes apareciam repetidamente nos manifestos, e a gente vai falar mais desses registros mais à frente, é claro. Muitas dessas viagens não tinham justificativa clara, nem agendas públicas associadas. Outro ponto central é que o avião era um ambiente fechado e controlado, onde Epstein definia regras, rotas e companhia. Testemunhos posteriores indicaram que o jato não era apenas usado para deslocamento, mas também usado para os crimes que Epstein estava associado. Acho que vocês entenderam, né? O nome Lolita Express se tornou simbólico justamente porque resume o que aquele avião representava: algo profundamente errado escondido sob uma aparência normal. Esta foi a grande parceira de crimes de Epstein e também seu par romântico. Porém, antes de ser associada diretamente ao caso Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell já fazia parte da elite por nascimento. Filha de Robert Maxwell, um magnata da mídia britânica, com enorme influência política e financeira, Ghislaine cresceu cercada por poder, luxo e relações de alto nível. Desde jovem conviveu com políticos, empresários, membros da realeza e figuras centrais do establishment europeu. Este acesso precoce ao topo do mundo moldou sua personalidade, e principalmente sua capacidade de circular com naturalidade entre as pessoas influentes. A virada na vida de Ghislaine acontece no início dos anos 90, após a morte misteriosa de seu pai, encontrado morto no mar em circunstâncias até hoje debatidas. Com o colapso do império financeiro da família Maxwell, Ghislaine se muda para os Estados Unidos, onde tenta reconstruir sua posição social, e é nesse contexto que ela vai conhecer o Jeffrey Epstein. Os dois se encontram justamente porque compartilhavam o mesmo ambiente, círculos fechados de milionários, financiadores e figuras políticas. Epstein, em ascensão financeira e ainda pouco conhecido publicamente, via em Ghislaine algo extremamente valioso: acesso direto às elites internacionais. Já a Ghislaine via em Epstein um homem rico, influente e capaz de devolver a ela o status que havia perdido.
A relação entre os dois rapidamente se tornou próxima. Ghislaine passa a atuar como ponte entre Epstein e o mundo que ela já conhecia tão bem. Ela o introduz a banqueiros, acadêmicos, políticos e membros da aristocracia, ajudando a consolidar a imagem dele como filântropo, intelectual e investidor respeitável. Durante anos, Ghislaine foi vista publicamente como parceira social de Epstein, organizando eventos, acompanhando encontros, gerenciando contatos e, segundo testemunhos posteriores, controlando o acesso a seu círculo interno. Porém, é claro, para quem observava de fora, ela parecia apenas uma socialite influente ao lado de um bilionário excêntrico. O que ninguém percebia é que essa parceria ia muito além da imagem pública. Enquanto Epstein se fortalecia financeiramente e socialmente, Ghislaine ocupava uma posição central, silenciosa e estratégica, ajudando a estruturar um mundo fechado que mais tarde seria revelado como uma grande rede criminosa. O primeiro grande choque envolvendo Jeffrey Epstein ocorreu em março de 2005 em Palm Beach. Naquele mês, uma mulher procurou a polícia local alegando que sua enteada, então menor de idade, havia sido levada à residência de Epstein por mais uma jovem, uma um pouco mais velha, e aí teria sido paga para realizar um encontro inadequado com o mesmo. A denúncia deu início a uma investigação sigilosa que se estendeu por cerca de 13 meses. Durante esse período, a polícia reuniu uma grande quantidade de provas, incluindo o depoimento das vítimas e testemunhas sob juramento. A análise de registros escolares e materiais coletados tanto no lixo quanto dentro da residência de Epstein, as apurações indicaram que diversas das jovens envolvidas eram menores. A gravidade do caso levou o então chefe da polícia de Palm Beach, Michael Ritter, a criticar publicamente o promotor estadual Barry Kirshner por conduzir o caso de forma branda, o que resultou no envolvimento do FBI. As investigações revelaram a existência de câmaras ocultas na residência, além de numerosas fotografias de adolescentes espalhadas pelo local, muitas já identificadas pelas autoridades. Um ex-funcionário relatou que Epstein recebia visitas frequentes de jovens para sessões de massagem. Também surgiram suspeitas de ocultação de provas, após relatos de que equipamentos eletrônicos teriam sido removidos da casa antes de buscas oficiais. Em outra diligência, a polícia encontrou registros de compras de livros ligados a práticas de BDSM, que foram posteriormente citados em documentos judiciais. Com os avanços das apurações, o FBI compilou relatórios apontando dezenas de menores como vítimas confirmadas, número que aumentaria nos anos seguintes com reportagens investigativas que sugeriram um total ainda maior. Os relatos indicavam ainda um possível esquema internacional de recrutamento, envolvendo jovens de diferentes países, inclusive o Brasil, com conexões a uma agência de modelos associada a Jean-Luc Brunel. Diante desse cenário, em maio de 2006, a polícia recomendou formalmente que Epstein fosse acusado de múltiplos crimes envolvendo exploração sexual de menores. Tudo indicava que ele enfrentaria um processo criminal severo. No entanto, o caso tomou um rumo inesperado quando o promotor decidiu levá-lo a um grande júri e apresentou apenas uma parcela limitada das provas reunidas. O resultado foi uma única acusação de solicitação de prostituição, significativamente mais branda do que as acusações recomendadas. Epstein declarou-se inocente e, amparado por uma equipe de advogados extremamente influentes, conseguiu negociar um acordo judicialmente favorável. Esse acordo poupou de um processo federal, resultou em uma pena mínima e garantiu privilégios incomuns, além de imunidade contra novas ações relacionadas ao caso. Assim, apesar das evidências, o número de vítimas e da atuação do FBI, Epstein saiu praticamente impune. E falando um pouco mais sobre sua primeira prisão, em junho de 2008, Epstein foi finalmente condenado, mas o que deveria representar um marco da sentença acabou se tornando um dos exemplos mais claros de tratamento privilegiado no sistema penal dos Estados Unidos. Após se declarar culpado de uma acusação estadual relacionada à solicitação de prostituição envolvendo uma menor, Epstein recebeu uma sentença de 18 meses de prisão. Diferente do que ocorre com a maioria dos condenados por crimes sexuais na Flórida, Epstein não foi enviado a uma prisão estadual comum, mas alojado em uma ala especial e isolada de Palm Beach County.
Poucos meses depois, a situação tornou-se ainda mais controversa. Após cerca de 3 meses e meio, ele passou a deixar a prisão por até 12 horas por dia, 6 dias por semana. Esse benefício contrariava as próprias regras do gabinete do xerife, que proibiam esse regime para criminosos sexuais e exigiam o cumprimento integral de um período mínimo de pena restante. Ainda assim, Epstein recebeu o privilégio e teve liberdade para entrar e sair fora dos horários oficialmente permitidos. Dentro da prisão, o tratamento também destoava completamente do padrão. Sua cela permanecia destrancada. Ele inclusive teve acesso a uma sala reservada para advogados equipada com televisão e posteriormente foi transferido para uma enfermaria sem supervisão regular, o que lhe garantia ainda mais conforto. O suposto trabalho que ele tinha que fazer ali consistia em atuar no escritório de uma fundação criada por ele pouco antes de se apresentar à prisão, entidade que foi dissolvida logo após o término de sua pena. Além disso, a própria organização de Epstein pagou cerca de $128 mil ao gabinete do xerife para cobrir custos extras relacionados ao seu regime especial. Os agentes responsáveis por monitorá-lo recebiam horas extras financiadas por Epstein, vestiam trajes formais e atuavam na prática como seguranças particulares, controlando visitantes registrados em uma espécie de recepção. Esses registros potencialmente sensíveis foram posteriormente destruídos sob justificativas administrativas, enquanto documentos similares da prisão foram preservados. Epstein também teve autorização para utilizar motorista particular e circulava livremente entre a prisão, o escritório e compromissos pessoais. Ao final, ele cumpriu cerca de 13 meses, não os 18 previstos, e em agosto de 2010 passou para a prisão domiciliar por mais um ano. Dessa forma, acho que é mais fácil perguntar se ele foi realmente preso, ou se foi tudo uma grande jogada para a mídia e o público em geral pensarem que a justiça foi cumprida, mas de fato tudo permaneceu igual. Com o avanço das investigações e das reportagens ao longo dos anos, ficou claro que Jeffrey Epstein não era acusado por um caso isolado, mas por um padrão repetido de abuso envolvendo dezenas de vítimas. Embora muitas delas permaneçam anônimas por razões legais e pessoais, algumas histórias se tornaram centrais para compreender a dimensão do esquema. Uma das vítimas mais conhecidas é Virginia Giuffre. Ela afirmou ter sido recrutada ainda adolescente enquanto trabalhava em um spa em Palm Beach. Segundo seu relato, Epstein e Ghislaine Maxwell a aliciaram prometendo ajuda financeira e posteriormente a colocaram em situações de exploração envolvendo não apenas Epstein, mas também homens poderosos apresentados por ele. Virginia se tornou uma das principais vozes públicas contra Epstein, entrando com ações civis e pressionando autoridades para reabrirem o caso. Suas acusações ajudaram a derrubar a narrativa de que Epstein era apenas um criminoso isolado. Outra figura central é conhecida publicamente apenas como Maria, uma das primeiras jovens a denunciar Epstein em Palm Beach. Seu depoimento foi fundamental para iniciar a investigação de 2005. Ela descreveu um padrão claro. Jovens eram convidados à residência sob o pretexto de massagens, recebiam dinheiro e em seguida eram incentivados a recrutar outras meninas, criando um ciclo contínuo de aliciamento. Diversas outras vítimas identificadas apenas por iniciais ou pseudônimos em documentos judiciais relataram histórias extremamente semelhantes, apesar de nunca terem se conhecido. Todas descreviam o mesmo método: contato inicial aparentemente inofensivo, pagamento em dinheiro, normalização progressiva da situação e pressão psicológica para manter o silêncio. Muitas afirmaram que eram menores de idade no momento dos abusos. Os depoimentos também indicavam que Ghislaine Maxwell desempenhava um papel ativo no recrutamento e controle das vítimas. Segundo múltiplas acusações, ela não apenas facilitava os encontros, mas também ajudava a criar um ambiente de intimidação, convencendo as jovens de que ninguém acreditaria nelas caso falassem. Reportagens investigativas identificaram ao menos 80 possíveis vítimas, espalhadas por diferentes estados dos Estados Unidos e em outros países. Muitos relataram que não denunciaram na época por medo, vergonha ou por acreditarem que Epstein era poderoso demais para ser responsabilizado. Outras disseram que tentaram buscar ajuda, mas foram ignoradas ou desacreditadas pelas autoridades. As acusações das vítimas não se limitaram apenas aos atos em si, mas também ao sistema de proteção que cercava Epstein. Elas afirmaram que o dinheiro, as conexões políticas e os acordos judiciais criaram um ambiente onde o abuso pode continuar por anos sem consequências reais. Fato é que o número de vítimas total ainda é um grande debate e pode até mesmo passar de 1000. Durante anos, Jeffrey Epstein viveu como se estivesse acima da lei.
O acordo judicial firmado após sua primeira prisão lhe garantiu liberdade, imunidade e um silêncio institucional que o protegeu por mais de uma década. Esta blindagem começou a ruir apenas na segunda metade de 2010. O ponto de virada ocorreu em 2018, quando uma série de reportagens investigativas do Miami Herald, lideradas pela jornalista Julie Brown, recolocou o caso no centro da atenção pública. As matérias expuseram a dimensão real das vítimas, detalharam um acordo secreto que havia protegido Epstein e revelaram como o sistema judicial falhou de forma consciente. A repercussão foi imediata. Sob intensa pressão pública e política, promotores federais passaram a reavaliar o caso. Diferente do passado, não se tratava mais de um processo estadual, mas de uma investigação federal, o que mudava completamente o cenário jurídico. Em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso novamente, desta vez em Nova York, acusado formalmente de tráfico sexual de menores e conspiração para tráfico sexual. As acusações afirmaram que entre 2002 e 2005, Epstein havia recrutado, aliciado e explorado dezenas de meninas menores de idade por meio de uma rede estruturada, sustentada por dinheiro, coerção e colaboradores. Dessa vez, não houve acordo fácil. O juiz federal considerou Epstein um alto risco de fuga. Mesmo após sua defesa oferecer fiança milionária, vigilância privada e prisão domiciliar em uma mansão, o pedido foi negado e Epstein foi enviado ao Centro Correcional Metropolitano de Nova York, uma prisão federal conhecida pelas condições severas. Pela primeira vez, Epstein estava efetivamente detido. A diferença central dessa segunda prisão estava no contexto. O caso era federal. A imprensa acompanhava cada movimento, as vítimas estavam organizadas e sendo ouvidas, e o acordo anterior passou a ser amplamente visto como ilegal e imoral. O cerco se fechava não apenas sobre Epstein, mas sobre toda a rede ao seu redor. No entanto, o processo nunca chegou ao julgamento, já que em 10 de agosto de 2019, menos de um mês após sua prisão, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela. A morte de Jeffrey Epstein é até hoje um dos episódios mais controversos e discutidos da história recente dos Estados Unidos. Menos de um mês após ser preso por acusações federais de tráfico sexual de menores, Epstein foi encontrado falecido em sua cela no Centro Correcional de Nova York. Ele tinha 66 anos. As autoridades informaram que ele foi encontrado desacordado durante a madrugada e declarado falecido pouco depois. A causa oficial da morte foi registrada como o churrascamento. Desde o início, porém, o caso levantou uma série de questionamentos. Epstein estava detido em uma prisão federal de segurança máxima e era considerado um preso de alto perfil. Poucas semanas antes, ele já havia sido encontrado ferido na cela, em um episódio inicialmente descrito como uma tentativa de churrascamento, mas posteriormente cercado de versões conflitantes. Por causa disso, ele deveria estar sob vigilância especial. No entanto, na exata noite e na exata hora de sua morte, diversos protocolos básicos não foram cumpridos. Os dois agentes responsáveis por monitorá-lo não realizaram as rondas exigidas e, segundo investigações internas, teriam dormido durante o turno. Além disso, simplesmente as câmeras de segurança próximas à cela não estavam funcionando adequadamente, impossibilitando a verificação completa do que ocorreu naquele período. Meu Deus! A cela que Epstein ocupava também estava em uma ala conhecida por falhas estruturais e problemas crônicos de gestão. Seu companheiro de cela havia sido removido pouco antes, deixando Epstein sozinho, apesar de recomendações contrárias para presos em situação de risco. Pouco depois do falecimento, o então Procurador-Geral dos Estados Unidos declarou que o ocorrido representava falhas graves no sistema penitenciário federal. Investigações internas foram abertas e o Departamento de Justiça concluiu que houve negligência e quebra de protocolos, mas não apresentou provas de envolvimento direto de terceiros no falecimento. Mesmo assim, o fim de Epstein gerou repercussão global imediata. Para muitos, ela significou o encerramento definitivo da possibilidade de um julgamento que poderia expor não apenas seus crimes, mas também toda a rede de pessoas poderosas que mantiveram relações com ele ao longo dos anos. Com sua morte, o processo criminal foi automaticamente encerrado, e nenhuma audiência pública revelou de forma completa a extensão do esquema. O impacto foi profundo, especialmente para as vítimas. Muitos afirmaram que Epstein escapou da justiça no momento em que finalmente enfrentaria consequências reais. Embora processos civis contra associados tenham continuado, a ausência de um julgamento criminal deixou lacunas que jamais serão preenchidas. Até hoje, a morte de Jeffrey Epstein permanece cercada de desconfiança. Oficialmente, o caso foi encerrado como churrascamento decorrente de falhas institucionais. Porém, ainda há várias teorias sobre o caso, e que vamos abordar ainda mais à frente.
dos elementos mais discutidos do caso Jeffrey Epstein são os chamados registros de voo de seu jato particular, o Lolita Express. Estes documentos, tornados públicos ao longo de processos judiciais e investigações jornalísticas, listam passageiros que viajaram com Epstein ao longo de vários anos, conectando cidades nos Estados Unidos, Europa e Caribe. É fundamental deixar claro, desde o início, o nome de alguém aparecer em um registro de voo não significa, por si só, envolvimento em crimes. Os registros apenas indicam presenças em um avião, não o motivo da viagem, e o que aconteceu durante ela, nem se houve qualquer conduta ilegal. Alguns dos nomes viajaram uma única vez, outros apareceram repetidamente ao longo dos anos. Em muitos casos, as viagens ocorreram antes de Epstein se tornar publicamente associado a crimes, o que reforça a complexidade da análise. Um dos nomes mais conhecidos é o de Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Clinton aparece em registros de voo realizados no início dos anos 2000. Ele sempre afirmou que essas viagens ocorreram em contextos ligados a iniciativas filantrópicas e humanitárias, negando de qualquer forma qualquer conhecimento ou envolvimento com crimes cometidos por Epstein. Outro caso amplamente documentado é do príncipe Andrew, membro da família real britânica. Embora ele não apareça em todos os manifestos de voo divulgados publicamente, sua relação pessoal com Epstein foi confirmada por múltiplas fontes, fotografias e testemunhos. Andrew sempre negou as acusações, mas seu nome esteve no centro de processos civis movido por vítimas, o que acabou levando a um acordo extrajudicial e ao seu afastamento das funções oficiais da monarquia, causando um dos maiores escândalos recentes da família real inglesa. O ator Kevin Spacey também teve seu nome citado em alguns registros e relatos associados ao círculo social de Epstein. Spacey também negou qualquer envolvimento ilegal e nunca foi acusado totalmente de conexões com os crimes de Epstein. Seu nome costuma aparecer mais como parte do ambiente social frequentado pelo financista do que como elemento central das investigações, por mais que Kevin também tenha histórico com esse tipo de acusação. Por fim, Jean-Luc Brunel, agente de modelos francês, é um dos nomes mais frequentemente associados a Epstein de forma negativa. Brunel foi mencionado repetidamente por vítimas como alguém que teria atuado ativamente no recrutamento de jovens, muitas vezes usando o mundo da moda como fachada. Seu nome aparece em diversos depoimentos e investigações, sendo considerado uma peça importante na engrenagem do esquema internacional ligado a Epstein. Além desses, há dezenas de outros nomes menos conhecidos do grande público, incluindo executivos, professores universitários, investidores e figuras políticas estrangeiras. Muitos deles jamais foram acusados formalmente de qualquer crime e afirmam que o contato com Epstein foi limitado ou profissional. Outro ponto relevante é que nem todas as viagens foram registradas oficialmente. Há indícios de voos incompletos, registros ausentes e passageiros que não foram listados formalmente, o que significa que os documentos disponíveis podem representar apenas parte do quadro real. Após a morte de Epstein, muitos esperavam que os registros de voo servissem como um ponto de partida para investigações mais amplas. No entanto, sem um julgamento criminal e com limitações legais, grande parte desses nomes nunca foram formalmente questionados em tribunal. Outro elemento central extremamente controverso é a lista telefônica. Diferente de uma lista de voos, a lista telefônica não registra encontros, viagens ou interações concretas. Ela consiste basicamente em nomes, números de telefone, endereços e anotações pessoais, organizados em agendas e cadernos que Epstein manteve ao longo dos anos. Assim como no caso dos voos, é essencial reforçar: ter o nome na lista telefônica de Epstein não implica envolvimento em crimes. Uma agenda indica contato possível, não uso, frequência ou natureza da relação. Muitos nomes pertencem a pessoas que afirmam nunca ter tido proximidade real com ele ou sequer lembram de algum contato direto. Entre os nomes que se tornaram públicos por meio de reportagens e documentos judiciais, aparecem figuras como Bill Clinton, Donald Trump, Príncipe Andrew, Ehud Barak e Alan Dershowitz, além de executivos do setor financeiro, jornalistas influentes e professores universitários de elite. Muitos desses nomes aparecem acompanhados de múltiplos números ou endereços, sugerindo tentativas repetidas de contato ou proximidade contínua. O que mais chamou a atenção dos investigadores e da imprensa não foi apenas quem estava listado, mas a diversidade de esferas de poder reunidas em um único círculo. A agenda de Epstein funcionava quase como um mapa de acesso: política, finanças, ciência, mídia e aristocracia internacional interligadas por um único intermediário. Outro ponto sensível é que algumas vítimas relataram que Epstein utilizava sua rede de contatos como instrumento de intimidação psicológica, insinuando que tinha proteção de pessoas poderosas, mesmo sem provas de que esses contatos participavam de crimes. O simples fato de seus nomes constarem na agenda reforçava a percepção de impunidade e influência.
Há também registros de contatos ligados a recrutamento, como agentes de modelo, assistentes pessoais, pilotos e intermediários, alguns dos quais foram posteriormente citados em depoimentos de vítimas, como participantes ativos na logística de aliciamento. Assim como ocorre com os registros de voo, a lista telefônica é considerada incompleta. Parte do material nunca foi divulgado integralmente, seja por decisões judiciais, acordos de confidencialidade ou para proteger pessoas não investigadas formalmente. Isso, claro, alimentou as mais diversas especulações e teorias. Bill Clinton é uma das figuras políticas mais conhecidas do cenário internacional. Ele construiu uma trajetória marcada por ascensão rápida e grande visibilidade. Foi governador do Arkansas por vários mandatos e em 92 venceu as eleições presidenciais, tornando-se presidente dos Estados Unidos, cargo que ocupou entre 93 e 2001. Seu governo coincidiu com um período de crescimento econômico, superávites fiscais e forte presença diplomática dos Estados Unidos no mundo. Ao mesmo tempo, sua carreira foi abalada por escândalos pessoais, especialmente o caso envolvendo Monica Lewinsky, que resultou em um processo de impeachment, que, porém, é assunto para outro vídeo. Após deixar a Casa Branca, Bill Clinton passou a atuar intensamente no meio filantrópico por meio da Clinton Foundation. Essa nova fase ampliou ainda mais sua rede de contatos internacionais, aproximando-o de figuras influentes de diversos países. Foi nesse ambiente que ocorreu seu contato com Epstein, que à época ainda era publicamente visto como um financista bem relacionado e um grande benfeitor das causas globais. Registros oficiais e reportagens investigativas indicam que Bill Clinton manteve contato social com Epstein desde o início dos anos 2000. Como vimos antes, seu nome aparece em registros de voo do avião particular de Epstein, conhecido como Lolita Express. Essas viagens, que teriam ocorrido, segundo ele, no contexto de projetos humanitários e encontros internacionais ligados a iniciativas filantrópicas, Clinton, por meio de seus representantes, afirmou que utilizou o avião em algumas ocasiões, mas sempre acompanhado de assessores e agentes de segurança, e que nunca teve conhecimento de qualquer atividade criminosa relacionada a Epstein. Porém, fotografias circularam amplamente na imprensa, que mostram Clinton ao lado de Epstein e de Ghislaine Maxwell em eventos sociais e durante viagens. Essas imagens são reais e documentadas, tendo sido feitas em aeroportos, interior de avião de Epstein e encontros públicos. Inclusive, muito recentemente foram divulgadas imagens que mostram Clinton, inclusive próximo de vítimas do caso Epstein. O envolvimento do príncipe Andrew, duque de York, com Jeffrey Epstein é um dos capítulos mais malucos de todo o escândalo, justamente por atingir diretamente a família real britânica, uma das instituições mais tradicionais e protegidas do mundo. Príncipe Andrew é o terceiro filho da rainha Elizabeth II e construiu inicialmente uma imagem positiva como oficial da Marinha Real, tendo participado inclusive da Guerra das Malvinas em 1982. Por muitos anos foi visto como um membro ativo da realeza, representando o Reino Unido em eventos oficiais e exercendo funções diplomáticas informais ligadas ao comércio exterior britânico. Essa imagem começou a ruir a partir de sua associação próxima com Jeffrey Epstein, que se intensificou no final dos anos 90. Andrew conheceu Epstein por meio de Ghislaine Maxwell. Como dito antes, Maxwell transitava com facilidade entre elites financeiras, políticas e aristocráticas, funcionando como ponte entre Epstein e a alta sociedade internacional, incluindo membros da realeza. Há registros fotográficos e testemunhais que comprovam a proximidade entre Príncipe Andrew Epstein e Ghislaine Maxwell. A imagem mais emblemática mostra Andrew ao lado de Maxwell, com o braço ao redor da cintura de Virginia Giuffre, uma das principais vítimas de Epstein, como vimos antes. Essa fotografia se tornou um símbolo público do escândalo. Virginia Giuffre acusou diretamente o príncipe Andrew de tê-la abusado sexualmente em pelo menos 3 ocasiões, quando ela tinha 17 anos. Segundo seu relato, os encontros teriam ocorrido em Londres, Nova York e em uma das propriedades de Epstein no Caribe. Virginia afirmou que foi coagida por Epstein e Ghislaine a manter relações sexuais com Andrew como parte do esquema de exploração sexual. O príncipe Andrew sempre negou todas as acusações. No entanto, sua defesa pública foi profundamente prejudicada por uma entrevista concedida à BBC em 2019, no programa Newsnight. Na tentativa de se explicar, Andrew apresentou versões consideradas pouco críveis, como alegações de que não poderia ter suado na época dos fatos devido a uma condição médica específica, afirmação que gerou ampla incredulidade e ridicularização pública.
Pouco depois da entrevista, o príncipe Andrew foi afastado de todas as suas funções reais, e em 2022 ele chegou a um acordo financeiro extrajudicial com Virgínia, encerrando o processo civil nos Estados Unidos. Embora o acordo não tenha incluído a admissão formal de culpa, ele envolveu o pagamento de uma multa milionária, interpretada por muitos como uma tentativa de evitar que o caso avançasse para a fase de depoimentos e produção de provas. Acho que assim, não tem muito como duvidar, né? Se ele pagou é porque provavelmente ele era culpado mesmo. Como consequência direta do escândalo, a família real britânica tomou medidas sem precedentes. A rainha Elizabeth II retirou de Andrew seus títulos militares honorários e o direito de usar o tratamento de Sua Alteza Real em contextos oficiais. Na prática, ele foi excluído da vida pública da monarquia, passando a viver em isolamento e sem papel algum. Donald Trump é uma das figuras mais polarizadoras da política contemporânea dos Estados Unidos. Nascido em 46, herdou e expandiu o império imobiliário da família, transformando seu nome em uma marca associada a hotéis, cassinos e empreendimentos de luxo. Ao longo das décadas de 80 e 90, tornou-se uma celebridade midiática, presença constante em colunas sociais, programas de TV e eventos da elite nova-iorquina. Em 2016, venceu as eleições presidenciais e governou os Estados Unidos entre 17 e 21. Mais recentemente, venceu novamente, se tornando o atual presidente dos Estados Unidos, na data de publicação desse vídeo. Foi justamente nesse ambiente social de Nova York, nos anos 90 e início dos anos 2000, que Trump e Epstein se cruzaram. Ambos frequentavam círculos semelhantes. Fotos e vídeos da época mostram Trump e Epstein juntos em eventos sociais, incluindo festas realizadas em Mar-a-Lago, clube privado de Trump na Flórida. Em um evento amplamente divulgado, gravado em 92, Trump aparece conversando e rindo com Epstein durante uma festa, observando mulheres que circulavam pelo local. Trump chegou a falar publicamente sobre Epstein em uma entrevista de 2002 à revista New York Magazine. Na época, descreveu Epstein como alguém que gostava de mulheres bonitas e observou que muitas delas eram bem jovens. Essa declaração, feita anos antes das denúncias virem a público, passou a ser amplamente citada após o escândalo ganhar repercussão global, por sugerir que o comportamento de Epstein já era, no mínimo, conhecido como estranho em certos círculos. Apesar dessa convivência social documentada, não há registros oficiais que indiquem que Donald Trump tenha viajado de avião com Epstein ou visitado suas propriedades privadas. O nome de Trump não aparece nos registros de voo conhecidos do Lolita Express. Após a prisão de Epstein em 2019, Trump afirmou que não mantinha contato com ele havia muitos anos e que o havia banido de Mar-a-Lago no início dos anos 2000, supostamente após um desentendimento relacionado ao comportamento de Epstein como uma funcionária ou associada do clube. Essa versão foi confirmada por algumas pessoas ligadas ao resort, embora os detalhes do episódio nunca tenham sido totalmente esclarecidos. No campo judicial, Trump nunca foi condenado ou formalmente acusado de envolvimento nos crimes de Epstein. No entanto, em 2016, durante a campanha presidencial, surgiu um processo civil anônimo que o citava, junto com Epstein, em acusações de abuso ocorrido anos antes. Esse processo foi posteriormente retirado antes de chegar a julgamento, e Trump negou categoricamente qualquer envolvimento. O caso, embora não tenha avançado judicialmente, contribuiu para ampliar o debate público sobre a extensão da rede social de Epstein. O suposto envolvimento de Michael Jackson com Jeffrey Epstein é um dos pontos mais delicados e frequentemente distorcidos dentro do escândalo, justamente por envolver duas figuras cercadas por controvérsias próprias. Diferente de outros nomes ligados a Epstein, o caso de Michael Jackson exige cuidado, porque não existem acusações formais nem testemunhos de vítimas que liguem Michael aos crimes de Epstein. O que existe, comprovadamente, é o contato social pontual e registros de fotos, e é a partir disso que surgiram especulações. Michael Jackson foi um dos maiores artistas da história da música, porém que durante muito tempo conviveu com acusações graves de abuso infantil. Acusações que ele sempre negou e pelas quais foi absolvido criminalmente em 2005, embora o debate público tenha continuado até os dias de hoje. Jeffrey Epstein e Michael Jackson circularam em ambientes sociais semelhantes, e há fotos conhecidas dos dois juntos, especialmente em eventos sociais dos anos 90. Essas fotos são reais e verificáveis e costumam ser usadas como base para insinuações de proximidade.
No entanto, não há evidências de uma relação próxima ou contínua entre Jackson e Epstein. Não existem registros de Michael viajando no jato de Epstein, e nem documentos que comprovam visitas dele a ilhas ou a propriedades de Epstein. Relatos de pessoas próximas a Michael indicam que ele frequentava eventos com grande público de convidados e tinha contato com centenas de figuras influentes ao longo dos anos, ou relação íntima entre os dois. Qualquer afirmação além disso entra no campo das especulações e teorias da conspiração. E citando agora outros nomes, esses sim ligados de forma mais clara ao caso Epstein, um dos nomes mais recorrentes é o do já citado agente de modelos francês Jean-Luc Brunel. Ele foi acusado por diversas vítimas de facilitar o recrutamento internacional de adolescentes, muitas vezes sob promessas de carreiras no mundo da moda. Brunel negou as acusações, mas foi formalmente investigado pelas autoridades francesas. Em 2022, foi encontrado morto em uma prisão na França enquanto aguardava julgamento. Curioso, né? Bem curioso. Em um caso que foi oficialmente tratado como churrascamento, o que encerrou definitivamente a possibilidade de um julgamento público. No círculo interno de Epstein aparecem também funcionários de confiança, Sarah Kellen e Nadia Marchinkova. São citadas em múltiplos depoimentos como assistentes que organizavam agendas, viagens e a presença de jovens nas propriedades. Ambas foram nomeadas em processos civis movidos por vítimas. Nenhuma foi condenada criminalmente e suas defesas alegam um desconhecimento de qualquer atividade ilegal, apesar do grau de proximidade com Epstein. Outro casal frequentemente citado em registros sociais e processos civis é Glenn Dublin e Eva Anderson Dubin, figuras proeminentes da elite de Nova York. Ambos, claro, negam qualquer envolvimento ilegal, mas seus nomes aparecem associados a Epstein em diferentes contextos sociais e em depoimentos de vítimas, o que os manteve sob escrutínio público. No meio acadêmico, o nome do cientista Marvin Minsky, do MIT, surgiu em processo civil no qual uma vítima alegou ter sido forçada a manter relações sexuais com ele em uma das propriedades de Epstein. Minsky já havia falecido quando a acusação veio a público, e sua família negou veementemente as alegações. O episódio levantou questionamentos sobre a relação de Epstein com universidades e pesquisadores de prestígio. Há também os operadores logísticos do esquema. Os pilotos Larry Vysotsky e David Rogers aparecem em diversos registros de voo do jato particular de Epstein. Ambos afirmavam que apenas cumpriram funções profissionais e negam qualquer conhecimento sobre crimes, mas seus nomes se tornaram públicos por estarem diretamente ligados à movimentação constante entre propriedades, países e encontros privados. E é justamente por essa quantidade de envolvidos que eu nem comecei a citar, né? São milhares, provavelmente muito mais do que a gente pode imaginar, na verdade, que a grande maioria estão aí ainda nas sombras, e que faz com que o caso de Epstein continue sendo visto como um dos maiores símbolos de impunidade estrutural da história recente e provavelmente será visto assim por muito tempo. Ex-alunos de Jeffrey Epstein afirmam não se lembrar de comportamentos explicitamente ilegais durante o período em que ele atuou como professor, mas relatam impressões variadas e, em alguns casos, desconfortáveis. Segundo reportagens da NPR e do New York Times, alguns ex-estudantes o recordam como um professor habilidoso e carismático, enquanto outros o descrevem como pouco qualificado, bajulador e socialmente estranho. Vários ex-alunos relataram que a forma como Epstein se relacionava com alunas chamava atenção desde aquela época. Ele era frequentemente visto cercado por estudantes do sexo feminino, fora do horário de aula, algo que, embora não envolvesse denúncias formais de conduta sexual, era percebido como inadequado para um membro do corpo docente. Um ex-aluno afirmou que Epstein parecia excessivamente presente entre as alunas durante momentos informais, o que causava desconforto entre outros estudantes. Outro descreveu uma sensação leve de estranheza, afirmando que a atenção constante de garotas a um professor soava no mínimo preocupante. Há também relatos de que Epstein teria comparecido a festas onde estudantes menores de idade consumiam álcool, o que reforçou para alguns ex-alunos a percepção de falta de limites profissionais claros. Ainda assim, nenhum deles afirmou ter presenciado abusos ou atos sexuais diretos naquele período. As memórias não são unânimes. Uma ex-aluna que teve Epstein como professor por vários anos declarou que nunca ouviu qualquer tipo de contato físico inadequado, atribuindo a popularidade dele entre as alunas ao seu comportamento informal e à maneira como se apresentava, ainda que considerasse sua postura pouco profissional.
Anos depois, um advogado das vítimas questionou Epstein sobre possíveis relações sexuais com estudantes. Ao ser perguntado especificamente sobre o período em que lecionava, ele negou. Questionado se teria se envolvido com ex-alunas após deixar a escola, respondeu que não se lembrava de nada nesse sentido. No entanto, quando a pergunta foi reformulada para saber se ele já havia namorado alguma estudante do colégio, Epstein invocou seus direitos e recusou-se a responder. Esse conjunto de relatos não comprova que Epstein tenha cometido crimes enquanto atuava como professor. No entanto, eles indicam que padrões de comportamento considerados inadequados, limites profissionais frouxos e sinais de alerta já estavam presentes muito antes das acusações formais surgirem. Elementos que, à luz do que se descobriria décadas depois, passaram a ser vistos por muitos como indícios precoces de uma conduta problemática. Pós-morte de Epstein em 2019, uma enorme quantidade de arquivos judiciais e investigativos passou a ser alvo de pedidos de transparência, já que ele mantinha conexões com pessoas extremamente influentes em diferentes países. A expectativa popular era de que a divulgação desses documentos esclarecesse a extensão real da rede de exploração sexual e possíveis acobertamentos. Mais recentemente, parte desses arquivos foi oficialmente tornada pública por meio de decisões judiciais e pressões políticas. No entanto, o que se observou foi uma liberação marcada por fortes censuras, com páginas inteiras cobertas por tarjas pretas e informações cruciais omitidas. Embora os documentos confirmem a existência de investigações extensas, depoimentos e registros comprometedores, grande parte do conteúdo divulgado carece de contexto e detalhes, o que limita a compreensão plena dos fatos. As autoridades justificam esse alto nível de censura com base na proteção das vítimas, na preservação da privacidade de terceiros e na necessidade de não comprometer investigações ou processos judiciais ainda sensíveis. Esses argumentos possuem respaldo legal e ético, especialmente quando se trata de crimes envolvendo abuso sexual de menores. No entanto, a magnitude das omissões levantou questionamentos legítimos sobre até que ponto essas justificativas são usadas também como ferramentas para evitar a exposição de figuras poderosas. Além dos crimes sexuais que tornaram seu nome mundialmente conhecido, Jeffrey Epstein também demonstrou atenção por um interesse ideológico profundamente controverso, a eugenia. Epstein nutria uma obsessão com genética, hereditariedade e a ideia de aperfeiçoamento da espécie humana, conceitos associados a teorias eugenistas. A eugenia defende a seleção de características consideradas superiores em seres humanos. No contexto moderno, esse pensamento é amplamente rejeitado por sua incompatibilidade com princípios éticos, científicos e de direitos humanos. Ainda assim, Epstein parecia fascinado pela possibilidade de aplicar avanços científicos contemporâneos como engenharia genética e reprodução assistida a uma visão distorcida do progresso humano. Relatos indicam que Epstein discutia abertamente a ideia de espalhar seu DNA, demonstrando interesse em inseminar diversas mulheres para gerar descendentes com determinadas características intelectuais e físicas. Essa postura revela não apenas uma visão instrumentalizada do corpo feminino, mas também uma lógica eugênica clássica, na qual indivíduos são reduzidos a meios para um suposto fim biológico superior. O mais inquietante é que esse interesse não parecia isolado ou meramente teórico. Epstein mantinha contato com acadêmicos, cientistas, figuras ligadas ao campo da biotecnologia, o que levantou suspeitas sobre até que ponto sua ideia encontrava eco em círculos intelectuais mais amplos. Embora não haja provas de que projetos eugênicos concretos tenham sido executados, o simples fato de tais ideias circularem em ambientes de prestígio já é por si só muito assustadora. Entre as teorias mais interessantes envolvendo Jeffrey Epstein está a possibilidade de que ele não fosse apenas um criminoso sexual, mas sim alguém conectado a estruturas de inteligência internacional.
Dentro desse contexto, surge frequentemente a hipótese de uma ligação com o Mossad, o serviço secreto israelense. Um dos elementos mais citados por quem defende essa teoria é um e-mail atribuído a Epstein, datado de 2018, na qual ele ironicamente afirma não ser do Mossad, em um tom que parece ser bastante sarcástico, quase como uma piada. A interpretação sugere que a frase poderia refletir o fato de que rumores sobre essa ligação já circulavam naquele período, transformando a alegação em uma espécie de comentário irônico direcionado a alguém que já conhecia as suspeitas. No entanto, essa leitura depende muito da interpretação subjetiva do contexto. Outro ponto frequentemente levantado é a figura de Robert Maxwell, pai de Ghislaine. Robert teria colaborado com o Mossad. Embora o governo israelense nunca confirme oficialmente esses vínculos, diversos jornalistas investigativos e ex-agentes afirmaram que Maxwell mantinha relações próximas com o serviço de inteligência israelense, agindo às vezes até mesmo como espião. Para os defensores da teoria, essa conexão familiar seria uma possível ponte entre Epstein e estruturas maiores de espionagem. A hipótese central é que Epstein poderia ter operado como uma figura de influência ou coleta de informações, utilizando sua rede social composta por políticos, empresários e celebridades para reunir material sensível ou comprometedor. Nesse cenário, suas propriedades privadas e o acesso privilegiado a elites globais seriam ferramentas ideais para operações de chantagem. Ainda assim, é importante destacar que essa narrativa permanece no campo especulativo e não foi comprovado por investigações oficiais. Entre as curiosidades mais estranhas que surgiram ao redor do caso Jeffrey Epstein, estão algumas conexões inesperadas com a cultura da internet e comunidades online. Uma das coincidências mais citadas envolve uma interação entre Epstein e Christopher Pohl, o criador do 4chan. Epstein teve contato com o criador e poucos dias depois surgiu uma aba dedicada a conteúdos politicamente incorretos no site. A sequência temporal parece sugestiva, levantando hipóteses sobre possíveis interesses em criar ambientes online onde ideias radicais, desinformação ou discussões extremas pudessem se espalhar de forma orgânica e difícil de rastrear. Outra história que ganhou enorme repercussão online envolve Ghislaine Maxwell e sua presença no Reddit. Durante anos, usuários apontaram que uma conta com mais alto nível de karma de todo o Reddit, conhecida como Maxwell Hill, teria padrões de atividade considerados suspeitos. Alguns observaram que a conta era extremamente ativa em discussões políticas e possuía acesso antecipado a certas notícias e teria parado abruptamente de postar no período em que Maxwell foi presa em 2020. Para muitos, essa coincidência levantou a hipótese de que a conta poderia pertencer a ela. O que antes era uma teoria parece agora ser totalmente confirmada dentro dos novos arquivos divulgados de Epstein. O que é muito bizarro, pois deixa a gente pensando até que nível Epstein e Ghislaine podem ter influenciado na criação de subculturas da internet que hoje são extremamente conhecidas e seguidas por muita gente. A teoria de que Jeffrey Epstein estaria vivo parte de um pressuposto simples. As circunstâncias oficiais de sua morte são incompatíveis com o nível de poder, risco e informação que ele representava. Epstein não era apenas um criminoso sexual, ele era um nó central em uma rede que conectava políticos, bilionários, membros da realeza, cientistas e agentes de influência internacional. O primeiro ponto que sustenta essa teoria é, como já citamos na suposição da fuga, a sucessão de falhas simultâneas na noite da suposta morte. A probabilidade de todas aquelas falhas ocorrerem ao mesmo tempo, justamente no caso mais sensível do sistema prisional americano, levanta suspeitas legítimas de interferência externa ou encenação. Outro elemento frequentemente citado é a autópsia contestada. Especialistas divergiram publicamente sobre os ferimentos do pescoço de Epstein, com alguns afirmando que as lesões eram mais compatíveis com estrangulamento do que com enforcamento. Embora o laudo oficial tenha classificado a morte como churrascamento, o simples fato de haver desacordo técnico já enfraquece a narrativa fechada apresentada ao público. A partir daí entra uma parte mais sensível da teoria, a possibilidade de uma extração ou troca de identidade. Epstein possuía múltiplos passaportes, contas internacionais, imóveis em diversos países e relações com os serviços de inteligência, direto ou indiretamente. Em um cenário extremo, ele poderia ter sido removido de circulação em troca de silêncio, informações estratégicas ou para evitar um efeito dominó que atingisse figuras muito mais poderosas do que ele próprio. Críticos dessa teoria argumentam que seria impossível sustentar uma farsa desse tamanho sem vazamentos. No entanto, esse argumento ignora um ponto crucial. Operações ilegais não precisam de muitas pessoas, apenas das pessoas certas, e imagens são manipuláveis quando há autoridade, dinheiro e pressão suficiente. Além disso, o sigilo não precisaria ser eterno, apenas longo o bastante para que o interesse público esfriasse.
Dito isso, o ceticismo permanece necessário. Não existe, até o momento, prova material direta de que Epstein esteja vivo. Nem uma imagem confirmada, nem um registro confiável, nem um vazamento irrefutável. Entre as camadas mais extremas e controversas das teorias que cercam o caso de Jeffrey Epstein, surgem alegações que vão além do abuso sexual, tráfico e chantagem política, entrando em territórios muito mais sombrios, incluindo acusações de rituais violentos e até canibalismo. Um dos nomes frequentemente mencionados é o de Gabrielle Rico Jimenez. Essa foi uma menina mexicana que ficou conhecida em um vídeo de 2009, gravado na frente de um hotel em Monterrey, no México, onde ela apareceu muito alterada, fazendo acusações contra elites mundiais, falando de rituais, conspirações e canibalismo. À época, essas acusações pareceram loucura, porém novas pistas podem indicar algo bem mais sombrio. Pois, recentemente, outra alegação ganhou força e envolve a acusação em que o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, teria participado de uma festa onde práticas extremas, incluindo teriam ocorrido. Essas denúncias, amplamente compartilhadas nas redes sociais, isso foi citado em novos documentos divulgados do caso Epstein, onde uma suposta vítima acusa-o de tê-lo visto dando e depois devorando o intestino de uma criança. Porém, é importante citar que na própria página 2 do documento, o próprio FBI desacredita da testemunha, por diversos motivos que recomendo vocês lerem pessoalmente, que é bastante coisa. Baal e Moloch são nomes que vêm de antigas tradições do Oriente Médio e aparecem em textos religiosos e históricos. Baal era o título usado para uma divindade associada à fertilidade, tempestades e poder, descrito como um deus cananeu adorado em cultos regionais. Já Moloch ficou conhecido como uma entidade associada a sacrifícios, especialmente na Bíblia, onde é frequentemente retratado como símbolo de práticas consideradas proibidas ou abomináveis, principalmente o sacrifício de crianças. Casos como o de Epstein frequentemente aparecem ligados à ideia de rituais envolvendo crianças e práticas ocultas dentro de círculos da elite. Para alguns grupos e pesquisadores independentes, essas práticas não seriam algo novo, mas sim uma continuidade moderna de tradições antigas associadas a simbolismos religiosos como Baal e Moloch, frequentemente citados em narrativas históricas ligadas a sacrifícios e cultos secretos. O caso Epstein ganha ainda mais peso nesse caso, já que acusações reais de tráfico sexual de menores servem como um ponto de partida concreto para interpretações mais amplas. Para muitos, o escândalo revelaria apenas a superfície de algo maior, levantando suspeitas sobre redes mais profundas e possíveis significados simbólicos por trás de certos eventos, conexões e figuras públicas. Fato é que em um documento recente apareceu o nome de Baal, e muitos interpretaram esse nome como sendo o nome da conta bancária de Jeffrey Epstein. Porém, perceba que no próprio documento está o nome da conta bancária ao lado. Logo, a teoria mais provável é que realmente foi um erro de digitação, ali onde queria se escrever a palavra bank. De toda forma, isso não anula o fato de que Epstein era obcecado pelo ocultismo, e eu não duvidaria que tais rituais nefastos fossem realmente feitos. No fim das contas, independente das teorias que cercam o nome de Epstein, uma sensação permanece constante, a de que ele nunca tenha sido o centro da história, mas apenas a parte visível de algo muito maior. O caso revelou crimes reais, vítimas reais e uma rede que atravessava os níveis mais altos de poder, e ainda assim muitas perguntas ficaram sem resposta. Epstein caiu, foi exposto, preso e provavelmente morreu mesmo, mas o que veio depois não trouxe clareza que muitos esperavam. Não houve uma onda massiva de prisões, não houve uma revelação definitiva que explicasse toda a rede. Em vez disso, restaram documentos censurados, investigações incompletas e uma sensação persistente de que o público viu apenas o suficiente para encerrar o assunto, mas nunca o bastante para compreendê-lo totalmente. É por isso que, para mim e para muitos, Epstein representa apenas a ponta do iceberg.
Existe algo triste nessa conclusão, porque se Epstein foi apenas um pouco que veio à tona, então quantos outros ainda maiores que ele permanecem invisíveis? Quantos casos nunca chegaram aos jornais? Quantas histórias foram enterradas antes mesmo de serem investigadas? A sensação que fica não é apenas de mistério, mas às vezes até de impotência, né? Como se a verdade completa estivesse sempre um passo além do alcance público. Talvez o maior legado do caso não tenha sido uma teoria específica, mas a dúvida que ele deixou, a percepção de que o mundo pode ser muito mais complexo, mais sombrio e menos transparente do que gostaríamos de acreditar, e que, às vezes, o que vemos não é o todo, é apenas um pequeno fragmento que escapou do controle. E esse foi o vídeo, amigos. Agradeço demais aí vocês por terem assistido até aqui. Se vocês chegaram até aqui, eu só tenho a agradecer. Quero pedir desculpas pra vocês primeiramente pelo tempo que demorou pra esse vídeo sair. Vocês sabem aí que eu tô desde o ano passado que eu não faço, faz 3 meses que eu não posto um iceberg aqui no canal. Mas foi um tema que foi particularmente difícil. Eu queria ter postado ele já no comecinho desse ano, mas não deu muito certo porque, primeiro, que foi um tema bastante difícil. É um tema que eu tive que fazer ele literalmente desde o início, assim. Eu não peguei de algum... Não tinha, tipo, no Reddit, em algum lugar, sei lá, iceberg do Jeffrey Epstein pronto pra você só pegar e pesquisar os tópicos, sabe? Então eu tive que montar todos os tópicos, tudo do zero, o que deixou o vídeo bem mais difícil de fazer. E também era um tema muito mais difícil de fazer. Eu nunca tinha feito um vídeo sobre personalidade, assim, dessa forma, né? E não é um tema que eu domino tanto. Sei lá, por exemplo, religião e... Nossa, religião e história, outras coisas eu domino muito mais. Então é muito mais simples pra mim fazer os vídeos também. Então foi um grande desafio, mas fico feliz de estar postando pra vocês no momento que esse assunto tá bastante em alta. Eu não sei como acabou dando certo aí, porque eu comecei a fazer esse vídeo muito antes, que eu não tava nem saindo, né, os documentos ainda. E também esse foi o segundo motivo do vídeo ter atrasado pra sair um pouco, porque eu decidi incluir coisas dos documentos novos. Esse vídeo aqui, ele era pra ter saído no último fim de semana, ele tava pronto pra sair. Mas, pô, saiu tanta coisa no fim de semana, né, gente? Tanta coisa mesmo, cara, que vocês podem até peço que vocês tenham paciência comigo, que em alguns momentos do vídeo eu posso ter falado, por exemplo, que eu não tinha X acusação contra quem, X acusação contra quem, que teve partes que eu gravei antes de essas acusações aparecerem nos documentos. Então, cara, assim, esse meu vídeo, provavelmente, ele vai ficar um pouco desatualizado em questão de meses aí, cara, ou até semanas, porque tá saindo muito documento todo dia, todo santo dia tá saindo documento. Mas é claro, se vocês gostarem, eu posso trazer uma parte 2 aí no futuro, com novos documentos, iceberg dos novos documentos de Epstein. Mas enfim, eu só tenho a agradecer aí vocês por estarem aqui comigo, e podem ficar tranquilos que logo logo vai ter vídeo novo. Já tô pensando no meu próximo iceberg e vamos voltar com tudo nesse canal aqui também, tá bom? Aliás, se você só me conhece por aqui, eu peço que você entre no meu canal 2, lá no meu canal 2 não, esse é o meu canal 2, meu canal 1, né, no meu canal de react, que é onde eu posto vídeo todos os dias lá, reagindo a iceberg de outras pessoas, a crimes reais, a coisas assim. Então, eu peço que vocês entrem lá, que eu tenho certeza que vão curtir. Além disso, me sigam aí também lá no site roxo, por assim dizer, que tô assistindo filmes direto lá com todo mundo aí, filmes de terror e coisas assim, e estamos jogando sempre por lá. Enfim, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Faça isso que eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, gente, eu quero pedir pra vocês, eu não sou muito de pedir isso, mas dessa vez eu vou pedir pra vocês que, se possível, me ajudem aí com o LivePix. Se vocês viram um anúncio nesse vídeo, eu já vou estar muito feliz, porque eu não tenho muita expectativa de esse vídeo ser agradável pro YouTube. Então, se vocês puderem fazer qualquer tipo de doação pra mim aí, vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Eu não faço muito isso, vocês sabem, eu tenho até vergonha de pedir essas coisas, mas se vocês puderem, realmente vai me dar uma força, porque eu me dediquei muito a esse vídeo e deu bastante trabalho, tá bom, gente? Eu sei que eu não vou conseguir colher muitas coisas nesse sentido. Eu espero colher muito mais em agradar vocês, em pessoas novas chegarem no canal, do que realmente financeiramente, porque eu acho que, sinceramente, não vai dar boa. Enfim, gente, mas acho que é isso. Já falei até demais, me estendi pra caramba nesse final. É só porque eu realmente queria trocar uma ideia aqui no finalzinho, tá bom? Enfim, gente, muito obrigado por ter assistido. Logo, logo tem vídeo novo, logo, logo tem um novo iceberg pra vocês. Fiquem por aqui que tem coisa nova surgindo aí sempre, tá bom? Enfim, gente, tamo junto sempre. É nóis!